Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ferrovias Explicadas. No vídeo de hoje, vamos explorar outro aspecto da guerra na Ucrânia, como já fizemos em um dos vídeos anteriores. Mas, desta vez, nosso interesse é o impacto de longo prazo no sistema de trens de alta velocidade da Rússia. Vamos analisar como a Rússia cometeu um erro e não realizou a transferência de tecnologia e conhecimento, como fez, por exemplo, a China, levando a uma dependência de fornecedores externos que agora está afetando suas operações. Você pode se surpreender ao saber que a Rússia tem sua própria linha de trem de alta velocidade que utiliza os impressionantes trens Subsom fabricados pela Siemens. Esses trens de alta velocidade operam em uma linha ferroviária de 650 quilômetros que conecta Moscou e São Petersburgo. Ao longo da maior parte desse trajeto, os trens podem atingir velocidades de até 200 km por hora, enquanto certos trechos permitem até 250 km por hora. Vamos relembrar o que qualifica uma linha como alta velocidade. De acordo com a UIC, linhas ferroviárias de alta velocidade são definidas como linhas que podem acomodar trens de alta velocidade, operando a uma velocidade mínima de 200 km por hora para linhas convencionais modernizadas e 250 km por hora ou mais para linhas de alta velocidade construídas especialmente para esse fim. Assim, a ferrovia Moscou-São Petersburgo se enquadra na primeira categoria e é oficialmente reconhecida como uma linha de alta velocidade. Vale ressaltar que essa linha é de via dupla e na época de sua construção era a ferrovia de via dupla mais longa do mundo. A bitola usada é de 1,524 milímetros, chamada bitola russa, e o sistema é eletrificado com alimentação de 3 kW. Desde 1984, a ferrovia é atendida pelos trens elétricos Estônia 200, que foram as primeiras unidades elétricas soviéticas projetadas para operar a velocidades de até 200 km por hora. Os trens PS-200 percorriam a distância entre Moscou e São Petersburgo em impressionantes 4 horas e 50 minutos. Considerando a idade dos trens existentes e o atraso tecnológico na produção de trens de alta velocidade dentro da Federação Russa, foi tomada a decisão de colaborar com a Siemens. A Siemens foi escolhida para fabricar os trens de alta velocidade para a linha Moscou-São Petersburgo. E é aqui que a história do vídeo de hoje realmente começa. Em abril de 2005, um evento significativo ocorreu com a presença do presidente russo e do chanceler alemão. Os chefes das ferrovias russas e da Siemens assinaram um acordo para o desenvolvimento conjunto e a produção de 60 trens elétricos baseados nos trens ICE, capazes de atingir uma velocidade máxima de 300 km por hora. O valor do contrato foi estimado em 1,5 bilhão de euros, e o plano era fabricar os trens na Rússia por meio de uma joint venture criada especialmente para isso. No entanto, à medida que ocorreram mudanças na administração da Rajadu, os parâmetros do contrato passaram por revisões substanciais. Em maio de 2006, o número de trens a serem adquiridos foi reduzido para apenas 8, e o valor do contrato foi diminuído para 600 milhões de euros. Além disso, o plano original de produzir os trens na Rússia foi abandonado. O contrato revisado previa o fornecimento de 8 trens de alta velocidade Valaro até o final de 2010, com contrato de manutenção de 30 anos ou mínimo de 14 milhões de quilômetros rodados. Na verdade, o contrato de fornecimento foi avaliado em 276 milhões de euros, com mais 354,1 milhões de euros destinados à manutenção. O contrato previa 2 tipos de trens para entrega. 4 trens de sistema único operando em corrente contínua, com uma tensão de 3 kW, referidos como EVS-1, projetados para a linha São Petersburgo-Moscou. E outros 4 trens de sistema duplo, capazes de operar em 3 kW CC e 25 kW 50 Hz, referidos como EVS-2.
destinados para a linha São Petersburgo-Moscou, Nizhny Novgorod. Esses trens Siemens para a Rússia foram baseados na plataforma padrão Valaro, que já havia sido usada anteriormente para trens na Espanha e na China. No entanto, os trens Valaro-Rússia tinham várias diferenças estruturais. Por exemplo, as entradas de ar foram posicionadas no teto e os trens foram projetados para suportar temperaturas extremas, que variam de menos 40 a mais 40 graus Celsius. Além disso, o interior desse trem era quase 30 centímetros mais largo do que os trens europeus padrão. Cada composição de 10 vagões tinha um comprimento de 250 metros e podia acomodar 556 passageiros, com uma potência de tração de 8.000 kW. Os trens atingiam uma velocidade máxima de 250 km por hora, com potencial para futuras atualizações para alcançar 300 km por hora. Os trens estavam equipados com o Sistema Nacional de Controle Ferroviário da Rússia e sua revisão e manutenção eram realizados no depósito da Siemens, em São Petersburgo. Os trens que operavam na rota Moscou-São Petersburgo eram chamados de Subsom, que significa Falcão Peregrino. Os 4 trens GVS-1 de voltagem única começaram a atender passageiros no final de 2009. Enquanto os trens de sistema duplo EVS-2 começaram a operar na rota Nizhny Novgorod em 2010. Subsom deixou sua marca na história das ferrovias russas em maio de 2009, quando estabeleceu o recorde de trem mais rápido da Rússia, atingindo a velocidade de 290 km por hora. A introdução do Subsom provou ser um sucesso retumbante, evidenciado pelo número continuamente crescente de passageiros que optam por esse serviço de trem de alta velocidade. Então, em dezembro de 2011, Rajadu fez um pedido à Siemens para mais 8 trens Subsom, custando aproximadamente 600 milhões de euros, incluindo manutenção. Esses trens foram entregues entre dezembro de 2013 e o final de 2014. Em 2014, foram anunciados planos para substituir os trens Subsom na linha Moscou-Nizhny Novgorod por trens Algo 250 fabricados na Espanha. A decisão de substituir os trens Subsom nessa linha foi motivada em parte pela necessidade de aumentar a frequência dos trens na linha Moscou-São Petersburgo. Além disso, limitações técnicas impediram o trem Valaro de atingir velocidades superiores a 160 na rota Nizhny Novgorod. Durante a operação dos trens Subsom, vários incidentes ocorreram envolvendo colisões com pessoas que atravessavam os trilhos da ferrovia. Somente no primeiro ano, mais de 20 pessoas perderam a vida em tais acidentes. Apesar dos esforços para aprimorar a segurança entre 2010 e 2011, mesmo com cercas no faixa de domínio da ferrovia, sistemas de sinalização para pedestres e presença de guardas, os acidentes com trens de alta velocidade continuaram altos. Além disso, vários serviços de trem foram cancelados para liberar capacidade aos trens Subsom, prejudicando as viagens interregionais. Viajar de Moscou para cidades na linha Moscou-São Petersburgo tornou-se cada vez mais difícil, como Vyshny Volochyok, Bologoi, Okulok e outras, sem depender dos trens Subsom. No entanto, o custo da viagem no Subsom era de 4 a 5 vezes maior do que os serviços de trem cancelados, o que causou grande insatisfação entre os usuários dos trens cancelados. Para atender à infraestrutura dos trens de alta velocidade, os trens de carga foram redirecionados, resultando no aumento das distâncias de transporte de 660 para 1.100 quilômetros e também custos mais altos para as mercadorias transportadas. O número crescente de passageiros transportados pelos trens Subsom, ultrapassando 5 milhões de pessoas em 2017, indicou claramente a demanda crescente. Assim, foram elaborados planos para construir outra ferrovia de alta capacidade para São Petersburgo. Em 2019, Rajadu fez um terceiro pedido de 13 trens Subsom de alta velocidade da Siemens e Eurolocomotives,
uma joint venture entre o grupo Sinara e a Siemens SAG. O pedido teve um valor total de cerca de 1,1 bilhão de euros, incluindo o fornecimento de 13 trens no valor de 513,5 milhões de euros e um contrato de serviço de 30 anos no valor de 583,1 milhões de euros. Este terceiro lote de trens deveria ser composto por unidades da classe CVS-1, elevando o número total de trens Subsom para 29. No entanto, após o ataque da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022, a Siemens anunciou em março de 2022 que havia suspendido o contrato e não entregaria os trens restantes. Além disso, a Siemens anunciou planos de deixar a Rússia após mais de 170 anos de operações, como parte de sua resposta à invasão russa. O custo estimado dessa saída foi de cerca de 660 milhões de dólares, principalmente devido à perda de vendas futuras em material rodante e manutenção de trens. Os trens Subsom não entregues foram considerados para possível transferência ou venda para países como Cazaquistão, Ucrânia ou os estados bálticos, que possuem condições operacionais semelhantes. A Siemens também havia estabelecido uma rede de oficinas de manutenção na Rússia para manter e reparar os trens Subsom e Lastochka. No entanto, a empresa anunciou a rescisão de todos os contratos de manutenção para esse equipamento em 22 de maio. Em resposta, Radiadu afirmou que continuariam realizando a manutenção dos trens de forma independente, dentro do marco da legislação russa. Encontramos informações de que em dezembro de 22, Radiadu informou que possuía reservas de componentes suficientes para durar de 12 a 18 meses e que substitutos fabricados na Rússia já estavam sendo testados. Dada a tecnologia avançada dos trens Subsom, que são considerados cerca de 20 anos à frente do que a Rússia é capaz de produzir, surgiram preocupações sobre a condição futura desses trens. Assim, surgiram preocupações sobre se essas peças produzidas domesticamente atenderiam aos padrões necessários para a operação segura dos trens, já que a manutenção era anteriormente realizada pela Siemens, usando peças da Siemens. Além disso, a Rússia enfrentou desafios devido às sanções impostas por Taiwan, um importante produtor de chips semicondutores, o que poderia impactar a disponibilidade de chips avançados necessários para os trens. Agora, Rajadu opera 20 trens Subsom, e certamente uma das soluções será o desmonte de conjuntos individuais de trens que servirão como um estoque de peças de reposição para manter os trens em operação por um certo tempo. Além disso, a empresa chinesa CRC surgiu como uma potencial candidata para substituir a Siemens nos projetos de material rodante na Rússia. Isso se deve em parte à diminuição no volume de pedidos no mercado chinês. Embora empresas asiáticas já tenham tentado entrar no projeto de trem de alta velocidade russo antes, a Siemens conseguiu garantir o contrato há alguns anos. Com poucas opções, a Rússia pode ter que cooperar com a China para futuras necessidades de material rodante. Além disso, o projeto Subsom enfrentou disputas legais entre Rajadu e Siemens. O fabricante alemão alegou que não poderia cumprir os termos e condições do contrato com Rajadu, contrariando o próprio contrato e os esclarecimentos fornecidos pela Comissão Europeia. Em resposta, o Tribunal Comercial de Moscou declarou inválida a rescisão unilateral do contrato por parte da Siemens com Rajadu, em fevereiro de 23. Além disso, o tribunal determinou que a Siemens seria multada em 200 mil euros por dia pelo descumprimento do contrato. A Siemens, é claro, recorreu dessa decisão. Posteriormente, o Tribunal de Arbitragem de Moscou atendeu ao pedido das ferrovias russas para cobrar multas diárias da Siemens Mobility por descumprimento da decisão judicial. O Tribunal Arbitral aprovou o pedido e ordenou que a Siemens Mobilidade pagasse uma multa de 75.850 dólares por cada dia de descumprimento da decisão judicial. Mas, considerando toda a situação, é muito improvável que a Rússia consiga receber essas multas algum dia.
Se você gostou desta exploração do projeto do trem Subsom e quer se manter informado sobre assuntos ferroviários tão interessantes, recomendamos que se inscreva no nosso canal. Você receberá notificações sobre nossos próximos vídeos e discussões que se aprofundam em histórias ferroviárias fascinantes. Além disso, se você quiser apoiar a produção de conteúdos mais aprofundados e obter benefícios exclusivos, convidamos você a considerar tornar-se nosso patrono. Mais uma vez, queremos expressar nossa gratidão a todos que assistiram e esperamos contar com seu apoio enquanto exploramos ainda mais o mundo das ferrovias.